Morar fora é maravilhoso, né? Menina, quantas vezes que eu escuto isso? Ainda mais na situação política e econômica atual do nosso país. Acho que é uma das coisas que eu mais escuto. Nossa, que sorte você tem. Que maravilha morar fora. Como eu queria poder morar fora. E é realmente muito bom em muitos aspectos. Eu acho que é maravilhoso morar fora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando inclusive das coisas mais legais que é você morar fora, da experiência de você morar fora. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo? É verdade, nem tudo são flores. Não é tudo de mais maravilhoso e mais perfeito no mundo. Existem algumas coisinhas que realmente são ou ruins, ou difíceis, ou não tão legais assim. E aí eu resolvi fazer essa lista hoje de 10 coisas ruins de morar fora do seu país. Número 1 dessa lista é você perder eventos importantes. E do que eu me refiro a eventos importantes? Quando você vai morar fora e você fica muito tempo fora, quando você vai morar fora definitivamente, que é como eu, que já tenho 9 anos aqui, é muito evento importante que você perde. Meu Deus do céu. Perdi muita formatura, perdi muito casamento, perdi muito batizado, perdi muito nascimento de filho de amigo meu, que são importantes pra mim. Perdi muito funeral, que não é um evento divertido, mas é um tipo de... Não sei nem se pode se chamar um evento, né, gente? Desculpa, mas assim... É um acontecimento que você gostaria de estar presente, não pela diversão, mas simplesmente porque às vezes, né, é uma pessoa que você ama, que você quer bem, que perdeu um ente querido e que você não pôde estar lá para dar um apoio, ou às vezes é uma pessoa até que é importante para você, pode não ser, né, porque obviamente se fosse um membro da família um pouco mais próximo, pai, mãe, irmão, não sei o que, Deus livre e guarde, graças a Deus não aconteceu comigo estando aqui, mas se acontecesse eu iria pro funeral. Mas quando é, sei lá, um tio, um parente que você gosta, que você tem carinho e que faleceu e que você não pode estar presente, enfim, qualquer desse tipo de eventos sociais, digamos, bons ou ruins nesse caso, você perde muitos e pode parecer uma coisa boba, mas é realmente uma coisa muito chata, não é uma coisa legal quando você mora fora. Número 2. Eu não sou uma pessoa hipocondríaca, eu não sou muito de ir pra médico, eu não sou muito de tomar remédio, eu não sou muito de fazer essas coisas. Mas a idade vai chegando, problemas de saúde vão surgindo e a gente vai precisando de médicos. E pode parecer uma coisa boba, mais uma vez, mas se você for parar pra pensar, é meio chato, porque tipo, a gente não tem recomendação médica aqui de ninguém. Tipo, por exemplo, no Brasil eu tenho um monte de amigo médico, um monte de parente médico, de primo, ou amigo, ou conhecido de amigo, ou inclusive um médico de família da gente, de toda a vida, que você precisa de um especialista, e ele sempre tem uma recomendação pra dar. Aqui, queridos, não tem isso não, amor. Então, assim, é você procurar na internet e tentar ver recomendação, review de gente que foi no médico, se gostou, se não gostou. Às vezes o médico é bom pra uma coisa, mas não é bom pra outra coisa, e aí você fica sem saber muito bem pra onde ir. Mas tudo bem, não é o maior dos problemas, mas é legal você ir pra um médico que você tem confiança, porque alguém que você confia te indicou, sabe? Ou alguém que já passou por uma experiência que você conhece te indicou. Então, assim, claro que com o tempo você acaba criando suas próprias experiências. E claro, por exemplo, hoje em dia, depois de 9 anos, tem um outro médico que eu recomendo a um amigo, porque eu já fui, e o médico é bom e tal, mas nos primeiros anos, principalmente, é uma coisa que você fica meio assim, no escuro. Você não tem muito em que se basear, né? Graças a Deus existe Google e a gente pode dar uma pesquisada, mas enfim, não é a mesma coisa. Terceiro motivo é a falta que faz a comidinha de casa. E a comidinha de casa que eu digo do seu país. Obviamente que aqui a gente consegue uma coisa ou outra. Existem restaurantes brasileiros, Tom mesmo aprendeu já a cozinhar um monte de coisa pra mim e tal, mas não é a mesma coisa que aquele temperinho de todo dia, sabe? E tal. E claro, gente, eu amo a comida espanhola, tá? Eu não tô criticando a comida espanhola, eu amo de verdade, mas você sente falta de comidinha de casa. Sei lá, às vezes você quer... Eu tô com vontade de comer um pastel de feira, eu tenho que ir lá e fazer pastel de feira, sabe? Eu tô com vontade de comer um acarajé, eu tenho que esperar quinta-feira um barzinho aqui que vende acarajé pra poder comer, e nem sempre tem, e nem sempre tá maravilhoso, sabe? Então você não tem tudo à sua disposição,
o tempo inteiro que você quer comer. Se eu tô com desejo de comer alguma coisa com dendê, eu tenho que ir procurar um mercado latino que tenha dendê, que esteja com dendê disponível na prateleira. E aí tentar fazer uma receita eu mesma cozinhar, ou então explicar a Tom pra fazer. Então, assim, não é tão fácil, não é você simplesmente comer tudo que você está acostumado a comer a sua vida inteira na hora que quer, porque não é assim que funciona. Motivo número 4. E eu deveria ter falado sobre esse motivo logo depois dos médicos, sobre o tema de médicos e tal, porque é parecido de certa forma, que são os serviços de casa, digamos assim, encanador, pedreiro, marceneiro, eletricista, seja lá o que for que você tenha algum problema em casa, eu não conheço ninguém aqui que conserte, sabe? Então, assim, a gente acaba indo para esses serviços 24 horas que são caríssimos e às vezes não são nem muito bons no que fazem, sabe? Porque eles se utilizam muito disso de uma emergência que você não conhece ninguém e eles dão esses flyerzinhos, colocam aí pela rua. Obviamente, a gente já teve experiência de gente bacana, mas nem sempre a gente dá sorte de pegar alguém bom. E na maioria das vezes é bem caro, sabe? Então, assim, eu lembro que aí quando eu morava no Brasil, nossa, primeiro que meu padrasto é praticamente um handyman, faz tudo. Muitas coisas ele mesmo resolvia, consertava e resolvia ele mesmo. E se não, ele sempre conhecia alguém que fazia alguma coisa e a gente sempre tinha, tipo, essa pessoa que a gente confiava, sabe? E que podia ir lá e ver se o cara tava fazendo o serviço direito ou não, ou se tava cobrando um preço justo ou não. Eu não tenho muita experiência nisso. Tom até que é bastante bom também. É tipo um faz tudo, não ainda no nível do meu padrasto, mas tá chegando lá. Ele sempre conserta muita coisa aqui em casa, de eletricidade inclusive, tal, mas obviamente tem coisas que fogem do patamar dele, né? Então a gente tem que, as poucas vezes que a gente teve que chamar uma outra pessoa, a gente sempre fica sem saber se é um preço justo, se tá cobrando muito caro. Já aconteceu da gente pagar caríssimo e logo depois ter tido um problema de novo. Então, assim, é uma coisa também que vai mais ou menos na mesma linha da recomendação médica, tipo, também recomendação de pessoas para fazer esse tipo de serviço em casa, que a gente, assim, não tem muito para quem pedir recomendação, digamos assim. Motivo número 5. Esse motivo a gente ainda não passou tanto por isso. A gente passou, e eu não vou nem querer comparar aqui, gente, tá? Porque a minha intenção não é ofender ninguém, mas a gente não tem filho. Então a gente não tem essa coisa de ter preocupação de deixar filho com avô e vó para poder ajudar. Mas é uma coisa que a gente pensa no futuro. E é uma coisa complicada, porque se já é complicado no dia a dia quando você tem um suporte familiar, quando você tá sozinho, a coisa complica mais ainda. Quando você mora no exterior, num lugar onde esse tipo de serviço não é barato, não tô dizendo que no Brasil é baratinho, tá? Mas é mais barato do que aqui, dificulta ainda mais, sabe? Então, assim, a gente pensa, vou dar um exemplo muito diferente, porém parecido, digamos assim. Eu não tô querendo comparar a Yuka, que é uma cachorrinha, com uma criança, gente, tá? Não é isso. Mas a gente já sente mais ou menos com ela, porque quando a gente viaja, a gente não tem com quem deixar a Yuka. Então, assim, já ficou com um amigo, muitos amigos nossos, inclusive, como ela é muito boazinha, ela é muito tranquilinha, muitos amigos não se importam realmente de ficar com ela. Só que ela tá ficando mais velhinha, então ela ir pra casa de alguém, pra ela, já não é tão agradável. Acho que ela fica, até ela se acostumar, já tá na hora da gente voltar mais ou menos, sabe? Então, por exemplo, da última vez que a gente foi pra Malta, 2 amigos da gente, um casal de amigo nosso, veio pra aqui pra casa e ficou aqui em casa com ela na semana toda que a gente tava fora. Quando a gente foi pro Brasil, dessa última vez em 2018, a mãe de Tom veio da Inglaterra com o namorado e eles ficaram as 3 semanas, não, porque eu fiquei 3 semanas, mas Tom ficou só... Enfim, mais de 2 semanas e meia eu acho que Tom ficou fora, porque eu fiquei mais tempo. Eles vieram da Inglaterra, a sorte é que a mãe de Tom é aposentada e agora ela pode se locomover, mas tipo, é uma coisa que não é uma ajuda constante e sempre que a gente precisar. E isso tem que ser levado em consideração, porque imagina quando você tem filho, você quer, sei lá, tem um negócio no trabalho que você tem que resolver até mais tarde, os dois, ou a gente no fim de semana a gente quer, sei lá, ir pra night, você não tem avô e vó pra deixar. Então é uma coisa ruim de morar fora, assim, é não ter esse suporte familiar para as coisas do dia a dia, sabe? Essas coisinhas básicas que quando a gente tem uma avó, um avô ou um tio, uma coisa assim, claro que a gente tem amigos, tá, gente? Então, assim, não é que a gente tá abandonado sozinho no mundo, não. Mas não é a mesma coisa,
sabe? Os amigos também têm a vida deles. Geralmente, por exemplo, uma farra que você vai fazer com os amigos. Se é uma noite de casal, claro, a gente pode pedir um casal um dia futuramente, quando tiver filho, que fique com a criança, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Uma das partes ruins de morar fora é não ter esse suporte familiar que a gente tem quando a gente mora aí pertinho. Ainda mais, tipo, ainda quando você mora, por exemplo, eu morava em Salvador, minha mãe mora em Pirá, meu pai morava em Maceió, mas tá mais perto, né? Tipo, não custa 800 euros uma passagem, tá? Dá pra vir um fim de semana, não é assim tão fácil. Então tem esse detalhe. Motivo número 6. E aí que eu não sei se eu errei, gente. Eu acho que eu errei. Acho que eu errei. Eu não sei se esse é o 6 ou o 7, tá? Mas enfim, relevem. Eu vou botar aqui, tá? Vocês vão seguindo aí pelo que eu vou botando aqui. Não esquece o que eu tô falando. Probleminhas com visto. Obviamente, para as pessoas que têm passaporte dupla nacionalidade, digamos assim, que você é brasileiro, mas você tem passaporte espanhol. Você não tem problema nenhum, você é espanhol e tá tudo belezinha, chuchu, beleza. Mas não é a maioria, sabe? Não é a regra, é a exceção. Muitas pessoas que vão morar fora passam por todo um processo de visto que nem sempre é muito fácil. Muitas vezes é fácil, principalmente se você já vem com visto de trabalho, porque você já vem com o trabalho certo, sei lá, sua empresa te transferiu, Eu já vou fazer um vídeo aqui um dia contando só sobre o processo de visto, porque é uma das coisas que realmente mais me perguntam desde que eu vim morar aqui, é todo esse como morar fora, como conseguir visto, como morar legalmente e tal. Eu nunca fiquei legal aqui, então se vocês quiserem um dia também eu conto todo esse processo de visto, como é que eu fiz tudo. Mas agora sim é só uma questão, só como um item, né? Não como a história toda, então não vou me alargar muito. É um processo muitas vezes difícil, estressante, que custa dinheiro, complicado, sabe? Então, assim, é uma parte ruim. Claro, quando você mora no seu país, você é cidadão do seu país, você tem todos os direitos. Gente, eu tô falando aqui no mundo ideal, tá? Eu sei que a gente mora, as pessoas que estão aí no Brasil, veem seus direitos não muito respeitados. Mas eu tô falando de uma forma geral. Você, quando mora no seu país, você é cidadão brasileiro. Enfim, aqui, até você ser considerado e, digamos assim, você ter os direitos de um cidadão, é um processo. E que, como eu falei, muitas vezes, para algumas pessoas vai mais fácil por questões uma e outra. Tem gente que vem aqui já 2 anos depois, casa, ou pelos papéis, ou simplesmente porque, né, se encontrou com alguém, se apaixonou, casou e tal. Mas, se não, é um processo um tanto quanto largo, digamos assim. Não é um processo rápido e muitas vezes não é um processo simples. Então, assim, é uma das partes ruins de morar fora, ter que passar por todo esse estresse de visto, muitas vezes. Motivo número 7. É realmente a questão do idioma. Queira ou não queira, por mais que, obviamente, depois que a pessoa tá morando aqui, gente, 20 anos, 30 anos, você praticamente é nativo, né? E eu moro aqui há 9 anos e eu falo espanhol bem, o meu espanhol é fluente e tal, mas não é um idioma nativo. Mas pensa, por exemplo, você a vida inteira você morou na Bahia, como eu. Daí você vai morar no sul do Brasil. E vão ter gírias e vão ter expressões daquele local que você não vai entender porque você não foi criada ali. Você pode, com o tempo, você acaba se acostumando, você vai pegando, você vai entendendo e você já, aí, beleza. Mas no começo, não. Então, tipo assim, por mais que você fale um idioma gramaticalmente bem, que você tenha um vocabulário bacana e tal, você não é a mesma coisa do seu idioma nativo e tal, daquele local que você nasceu, foi criada. E isso é uma coisa ruim? Às vezes sim, porque às vezes sempre dá aquela sensação de não pertencer. Eu não sei se vocês me entendem, mas assim, às vezes é uma palavra, às vezes é uma expressão, você está no meio de uma conversa que a pessoa lança lá e que todo mundo entendeu e que você não entendeu. Às vezes você entende no contexto, às vezes você entende no contexto, mas às vezes não. Então, assim, é uma coisinha ruim, beleza, não é a pior coisa do mundo, gente, porque como eu falei, vocês aí mesmo no Brasil, se vocês saem de um estado para ir para outro, você sabe mais ou menos como é que é isso, mas pensa que é outro idioma em tudo, sabe? A maneira como as pessoas se comportam é diferente, a cultura é diferente, então o idioma vai junto com tudo isso.
Então, por exemplo, hoje em dia eu falo fluente espanhol e às vezes acontece um momento ou outro que eu não sei uma palavra ou que eu não entendo bem uma expressão, que é muito raro. Mas quando eu vim morar aqui nos primeiros 2 anos, não. Eu vim pra cá, não sabia nada de espanhol. Nada, nunca tinha estudado no Brasil na vida. Tinha estudado inglês, mas não espanhol. Então, assim, leva um tempo pra você se sentir, tipo, numa conversa onde você entende tudo e tudo que fala, sabe? Então, assim, é um ponto negativo, digamos, é uma coisa ruim de você morar fora, até você se sentir totalmente inserida e segura naquele ambiente que você tá. E é também um processo. E muitas vezes é difícil, porque por questão de trabalho você não consegue determinado trabalho, porque seu espanhol, ou seu inglês, ou seu dinamarquês, ou seu alemão, seja lá o que for, em que país você esteja, não é bom o suficiente para te dar determinado trabalho. Então às vezes você é competente naquilo que você faz, mas você não consegue avançar muito porque você tem um problema do negócio do idioma, que você não tá tão apto para aquilo, às vezes com uma pessoa que tem menos qualificação no trabalho do que você, digamos assim, sabe? E obviamente faz parte de todo o processo de você, né, se adaptar no lugar que você tá morando. E é falando de perrenguinhos no caminho que vamos para o motivo número 8, que é, muitas vezes, você ter que começar a sua vida, digamos assim, de baixo de novo. E deixa eu ver como é que eu explico. Mais uma vez, eu tô me referindo aqui às pessoas que vêm pra cá sem visto de trabalho, que não vêm transferidas de uma empresa, porque eu tenho amigos aqui, inclusive brasileiros, que não sofreram um perrengue tanto quanto, por exemplo, eu sofri, em termos de processo, de visto, não sei o que, porque já veio transferido de uma empresa, que é uma empresa europeia, trabalhava lá, e veio com transferência da empresa. Então, a empresa basicamente cuidou de todo o processo do visto, você já veio aqui, você já estava empregado, então, assim, você já vem com grana, você já vem empregado, você já vem com visto, você não tem, tipo, a parte mais difícil, digamos, algumas das partes mais difíceis, já foi cuidada. Então, assim, não é a mesma coisa. Você não largou a sua carreira, digamos assim, para você começar do zero. E é exatamente sobre isso. O meu ponto número 8 é esse começar do zero novamente. Então, assim, por exemplo, eu estudei 6 anos de faculdade de Direito. 6 anos porque eu tranquei a faculdade e transferi de cidade 3 vezes. Então, toda vez que eu transferi, acabava atrasando meu curso, porque matéria de uma que não tem na outra, enfim, lá. Depois de 6 anos de faculdade, eu me formei e eu vim pra cá. E eu vim pra cá inicialmente pra passar 5 meses, como eu já vou contar no dia que eu contar a minha história toda de mudança pra Barcelona. Então, o que acontece? Eu nunca, quando eu cheguei aqui, eu não podia trabalhar com direito. Primeiro, que pra você poder advogar aqui, você precisa fazer um curso, acho que de 2 ou 3 anos, alguma coisa assim, por conta das leis, que são diferentes e tudo mais. Então, advogar pra mim não era uma opção, no primeiro momento. E, na verdade, eu não queria nem advogar no Brasil. Minha intenção no Brasil na época era fazer concurso público. Então, pra mim, isso aí já tava fora. Eu não queria advogar. E aí, você vai fazer o quê? Muitas vezes, você tem que se dar conta de que você tem que começar a sua vida de baixo. Depende. Se você tem papai e mamãe pra te sustentar por 2, 3 anos da sua vida, 4, 5, seja lá o que for até você se encontrar, maravilha. Mas muitas vezes você não tem e muitas vezes você não quer. Então, tipo assim, tem essas duas coisas. Tem gente que tem o pai e a mãe pra ajudar, mas não quer, que mudou de país e quer ser independente e quer viver a sua vida. Então, você se submeter a fazer trabalhos que talvez no seu país você não faria. E você não faria porque talvez lá você tenha mais oportunidades, e não porque seja um trabalho menos digno ou digno de vergonha, nem nada disso. Mas, pela minha experiência de vida aqui neste país, eu já vi muita gente que foi embora porque se recusava a trabalhar com coisas que a pessoa não queria trabalhar. Por exemplo, de garçonete em restaurante ou bar. Eu conheci uma menina, que obviamente não vou falar o nome, não tem porquê, que vinha de uma família bem estruturada, de condições no Brasil e tal, mas veio pra cá e foi ficando, e o pai e a mãe falaram que não iam mais ficar sustentando a vida dela de luxo na Europa, porque eram pessoas que tinham boas condições, mas não eram ricas milionárias, e que ela tinha que se virar. A carreira dela, eu acho que ela também era formada em Direito, não sei, não me lembro. Ela não podia ou não conseguia o trabalho na área dela, e aí ela só conseguia trabalho de coisas tipo assim,
no começo, né? Até porque o espanhol dela não era bom, então, tipo, um trabalho de escritório ela não conseguia, porque ela tinha falava inglês, mas não falava espanhol. E não conseguiu trabalhar de escritório e só restava pra ela trabalhar de garçonete. E ela disse que ela se recusava a fazer esse tipo de trabalho. E, gente, cada um se recusa e se dispõe a fazer o que quiser. Mas você tem que ter consciência no momento que você decide de mudar de país, que você apertou pausa, mas no lugar novo que você vai morar, não necessariamente você vai poder recomeçar de onde você parou. Às vezes você tem que começar de baixo de novo. E de baixo, mais uma vez eu digo, não é menosprezando nenhum outro tipo de trabalho. É depois de você ter estudado e você pensou a sua vida inteira que você ia trabalhar com aquilo ali que você estudou, e você tem que ter consciência que às vezes você não vai conseguir trabalhar com aquilo que você estudou no outro país. E se você quer fazer da sua vida própria, sua carreira, você tem que se submeter, às vezes, a fazer coisas talvez que você não goste. Por exemplo, teve outra moça que eu conheci aqui, que ela era bancária, tinha um trabalho bacana na Caixa Econômica, e aqui ela era manicure. E ela disse que na família dela muitas vezes as pessoas criticavam ela e questionavam de como é que ela pode trocar uma vida de bancária, onde ela tinha grana, tinha um status de ser bancária, por uma manicure, como se um trabalho de manicure fosse menos digno. E ela sempre falava pra mim, que falava pra família dela, que ela era muito mais feliz sendo manicure aqui na Espanha, vivendo a vida dela, sabe, com a qualidade de vida que ela tinha aqui, do que ela tinha de bancária, sei lá, não sei se ela era gerente, não me lembro. Ela trabalhava na Caixa Econômica. Ela era bancária, tinha um emprego bacana, que ganhava bem e tal. Na Caixa, ela dizia que ela era mais feliz aqui. E é muito verdade, é muito possível. E eu conheço muitas pessoas aqui que deixaram suas carreiras no Brasil e começaram aqui trabalhando, às vezes limpando casa, ou com manicure, ou trabalhando em bar, como eu, até você conseguir, talvez, voltar a trabalhar com aquilo que você realmente gosta, que você realmente ama. Tem gente que hoje em dia já tá conseguindo trabalhar com suas carreiras, tem gente que ainda não, mas tem gente que descobriu novas carreiras, novas paixões, novas coisas que gosta de fazer. Eu, por exemplo, descobri não, na verdade, mas eu tive certeza absoluta que eu não queria trabalhar com direito quando eu me mudei para Barcelona. Então, assim, a minha paixão por arquitetura voltou, eu fiz um curso de design de interiores. Então, assim, às vezes é preciso você ter a coragem de você largar a sua zona de conforto do que você acha que era o que estava certo pra você, o que você acha que ia te fazer feliz. Muitas vezes começar de baixo de novo e mais uma vez devagarzinho chegar no lugar onde você quer estar, onde você acha que você merece estar, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes isso requer muita coragem, porque não é fácil. A gente está na zona de conforto da gente, principalmente financeira, principalmente no mundo capitalista que a gente vive hoje. É difícil a gente ter a coragem de largar tudo e falar, quer saber? Vou embora, vou começar do zero. Muita gente tem, muita gente não. E é uma coisa que precisa ter em mente quando você decide morar fora. E muitas vezes é uma coisa que as pessoas que vão morar fora não estão preparadas para isso e não se dão conta de que às vezes é difícil você simplesmente continuar onde você pausou no seu país. E simplesmente voltar de onde parou. Não, às vezes não dá. Às vezes dá, e maravilha. Tem gente que tem sorte, tem gente que tem contatos, tem gente que tem muitas coisas e que consegue isso, mas nem sempre é o caso. E na maioria das vezes não é o caso. Então, é você ter a consciência de que pode ser que você tenha que dar uns passozinhos atrás e começar de novo, recomeçar de novo a sua carreira em alguma coisa ou na mesma coisa, até você chegar onde você quer estar, onde você estava quando você estava no Brasil, ou aonde você quer estar um dia. Então é uma coisa que tem que ter na consciência que pode ser que aconteça. E não tem problema nenhum, sabe? Recomeçar, às vezes, é a melhor coisa que pode acontecer. Motivo número 9, e com certeza é um dos mais difíceis, que é você saber que você está perdendo o crescimento de algumas pessoas da sua família e o envelhecimento de outras pessoas da sua família. E no meu caso, obviamente, para quem me conhece sabe que eu tenho 4 irmãos, 3 meninos e uma menina, e 3 deles são novinhos. Então, assim, são 18 anos mais novos do que eu e o outro 20 anos mais novo do que eu. Então, é muito duro você não estar por perto fisicamente
para acompanhar o crescimento deles. É realmente muito difícil e é uma das coisas mais difíceis. E da mesma forma que você ver, por exemplo, suas melhores amigas, 2 das minhas melhores amigas, 3 das minhas melhores amigas, muitas das minhas melhores amigas já tiveram um filhinho. E graças a Deus hoje a gente tem internet, a gente tem rede social que a gente pode acompanhar e ver o crescimento mais de perto. Quando eu morei no Canadá, por exemplo, acho que a única coisa que tinha era Fotolog e nem todo mundo tinha, então assim, era muito mais difícil. Acho que já tinha Orkut também. Já tinha Orkut quando eu morava no Canadá? Não me lembro, gente, mas acho que sim. Mas enfim, não é essa conectividade que é hoje em dia. Então assim, você consegue ver mais, mas não é a mesma coisa de você estar ali do lado, no dia a dia, vivendo, né, acompanhando e tudo mais. É muito difícil. Da mesma forma que é muito difícil você ver que seus avós, no meu caso, quando eu vim morar aqui, eu só tinha uma avó, eu só tenho uma avó, os meus outros avós, eu conheci todos, mas todos faleceram antes de eu vir morar aqui. Agora eu tenho uma avózinha e tenho os meus pais, e tenho a minha madrinha, e tenho alguns tios e tias que eu me importo, que eu gosto, e você vê que essas pessoas estão envelhecendo, os anos vão passando e você tá perdendo tempo longe deles, digamos assim. É muito difícil, você muitas vezes se sente culpado porque você queria estar lá, porque, sabe, você queria estar perto, você... Enfim, existe essa culpa que é constante, pelo menos no meu caso é constante, não sei se todo mundo que mora fora se sente assim. Você aprende a conviver com essa culpa porque você sabe que existem outros motivos pelos quais você está morando fora. E que você sabe que os seus pais, inclusive, no meu caso, os meus, pelo menos, graças a Deus, entendem os meus motivos de estar fora, respeitam os meus motivos de estar fora e estão felizes por mim. Por mais que eles também sintam falta dessa convivência diária, ou pelo menos mais constante. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais difíceis de morar fora. É você não acompanhar o crescimento e o envelhecimento das pessoas que você mais ama. E aí é que a gente entra para o último motivo, número 10. Você talvez achou que eu não fosse falar disso, mas eu deixei por último porque é sem dúvida o mais difícil de todos, que é o quê? A saudade. E, gente, é muito, 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 muito duro. Assim, a gente pensa que com o passar dos anos vai melhorando e não vai melhorando. De certa forma, a gente se acostuma um pouco mais, sim, a gente se acostuma um pouco mais. Porém, por outro lado, por conta do quê? Do que eu falei no último item, a culpa, você vê que quanto mais anos você passa fora, mais tempo você está perdendo com eles. Então, assim, é uma coisa que, tipo, se por um lado você se acostuma com a falta um pouco, por outro lado a culpa é maior. Então, assim, não passa, não melhora. Você tá aí pensando em morar fora e tal, você tá morando fora, tem 6 meses que você tá morando fora, e essa dor que você tá sentindo de saudade, você acha que vai mudar, que vai passar, que vai melhorar, que vai acabar? Esquece. A saudade não passa, a saudade não acaba e a saudade não melhora. Mas você amadurece, muita gente, tá, gente? Porque tem muita gente que não aguentou mesmo e que voltou por conta da saudade. Eu tenho amigos que eu fiz aqui, não necessariamente brasileiros, mas que realmente foram embora e voltaram para os seus países por conta da saudade dos pais, da mãe, ou seja lá de quem for. Então, assim, não melhora, mas muitas vezes a maturidade, a convivência e tudo mais faz com que você aprenda a lidar com ela de uma forma que você não sofra tanto todos os dias. Mas tem dia que, Senhor Jesus, sabe? Se não fosse Tom aqui, eu não sei como é que eu não sei se eu estaria aqui ainda, sabe? Porque é realmente muito difícil. É difícil você não ter o contato diário, é difícil você saber que você não pode simplesmente pegar um carro, viajar 3 horas e ver aquela pessoa que você mais ama na vida. Então, é a coisa mais difícil, assim, sem sombra de dúvida. E é mais difícil do que vocês imaginam. E tipo assim, pai, mãe, irmão, tio, tia, amigo que tá aí do outro lado e que sente falta da gente, obviamente que sente falta da gente. E entendo que eles também sofram, principalmente pai e mãe, né, gente? Porque, né, pai e mãe. Mas, pra quem tá fora, desculpa, mas é 1000 vezes pior. Porque é o que minha mãe sempre fala, tô com saudade. Fala, eu tô com mais. Impossível. Gente, não é impossível. Pensa que, no caso, tipo, da minha mãe e do meu pai, eles sentem saudade de mim. Uma pessoa, né, anjos? Não é tipo eu
que sinto saudade do papai, da mamãe, do padrasto, da madrasta, dos 4 irmãos, dos meus amigos, das minhas primas, das minhas tias, entendeu? Então, tipo assim, é muito mais saudade. Acabou a bateria da câmera e aí eu tô terminando aqui pelo celular mesmo, tá? Só pra finalizar, porque eu já tava quase acabando o vídeo, então, tipo, não vou ficar esperando e vou terminar aqui mesmo. Como eu tava falando, então pensa que eu sinto saudade de todas essas pessoas. Então é o que você sente multiplicado por todo mundo que eu amo. Então, assim, é muito mais sofrido pra quem tá aqui fora. E não que seja uma competição de quem sofre mais, mas é difícil. E como eu falei, sem dúvida nenhuma, de todas as coisas de morar fora, é o ponto mais difícil, é a parte mais complicada e que requer mais força, mais amadurecimento emocional, mais crescimento emocional em todos os sentidos e que o tempo ajuda a lidar melhor, mas como eu disse, é uma coisa que não acaba e que não muda com o tempo. Muda a forma como a gente lida com isso, mas não muda o sentimento. Então é isso, gente. Eu não quis fazer esse vídeo pra desanimar ninguém que tá pensando em morar fora. Pelo contrário, se vocês me conhecerem um pouquinho melhor com os outros vídeos que vocês vão ver que eu vou postar aqui, as pessoas que me conhecem pessoalmente e tal, eu sou totalmente a favor e sempre dou apoio para as pessoas que querem morar fora, como experiência por pouco tempo ou até de verdade para sempre, mas muita gente acaba se iludindo muito com a parte boa e não se prepara para a parte ruim, para os perrengues que pode vir a acontecer e acaba indo de qualquer jeito sem pensar nada disso e sofrendo muito e acaba desistindo. Então eu acho que às vezes quando a gente tem todos o lado bom e o lado ruim das coisas, a gente pode analisar melhor e ver se aquilo ali é mesmo pra gente. E se for pra gente, a gente já vai preparado, sabe? Pra poder lidar com tudo isso. Muitas vezes, quando a gente não se prepara, a gente pega a gente tão de surpresa que a gente acaba achando que, porra, só tem aquilo ali, é só a parte ruim também. E acaba desistindo de uma coisa que talvez poderia ser bacana se você tivesse, né? Alguém tivesse te alertado que não é só maravilhas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo, tá bem? Então tá bem. Tchau!